gente não tem exemplos do Brasil. Então, quem é que vai cantar o hino nacional? É a Ludmilla. Quem que é o presidente do Brasil? O maior bandido da história do mundo. A gente não tem um Abraham Lincoln aqui no Brasil. A gente não tem um George Washington aqui no Brasil. A gente não tem exemplos aqui no Brasil para ser seguido. Por isso que tem tanta gente. Pô, eu fico muito feliz com isso. Muita gente me segue. Pô, eu já contei essa história num vídeo, é que esse vídeo ainda não saiu, que é um vídeo do Zelda, ele vai sair. Ele vai sair um dia. Tem um garoto, chama Jonas esse garoto. Esse garoto era um garoto que morava no Rio de Janeiro. Ele não tinha o pai dele, ele morava com a mãe e com a avó. E eu conheci ele porque a gente jogava Call of Duty junto. Eu, ele e várias outras pessoas, que era o clã CJBR. Então a gente sempre jogava Call of Duty junto. E ele era o garotinho da turma. Tinha vários adultos, ele era o garotinho. Então cada um jogando na sua casa. E a gente zoava muito ele, porque ele era do Rio. Então toda hora ele falava, eu vou buscar um biscoito. Eu vou comer um biscoito. Eu falava, caramba, não tem outra coisa que não seja um biscoito? Né? E tudo pro carioca é biscoito. Qualquer coisa que ele come é biscoito. Então a gente zoava ele, peraí que eu vou pegar um biscoito. Então a gente zoava muito ele. E aí ele me contar, me contou, depois eu fiquei sabendo muito dessa história e tal, que ele assistia muitos meus vídeos. E ele gostava muito dos exemplos que eu dava nos vídeos. E a mãe e a avó assistiam. E esse cara, ele não tinha o pai dele lá, então ele não tinha uma referência masculina. Não que eu seja toda essa referência masculina nessa minha idade, mas tudo bem. E a avó e a mãe falavam, assiste esse cara que esse cara é bom. A mãe dele assistiu. Aí esse cara mudou pra Guarulhos. Agora ele mora em Guarulhos. Não, agora ele mudou de novo pra São Paulo, mas ele era do Rio. E ele agora é gerente de banco, não sei o que, estudou lá no Mackenzie, inclusive. Que foda. Porque ele sabia que eu estudava lá, ele foi lá estudar lá, se formou. Velho. Hoje ele é gerente de banco. E aí, quando eu soube que ele tava aqui, eu falei, vem aqui em casa, vamos fazer um churrasco, vou ficar na piscina, vem aqui em casa. Aí ele foi lá em casa com a esposa dele, ele é da igreja, a esposa da igreja. Ele foi lá em casa com a esposa dele. Ele lá da minha casa, ele tava na piscina, ele pegou o celular, ligou pra mãe e pra avó e falou assim, ela não viva a voz, ela falou assim, mãe, adivinha onde eu tô? Ela, onde você tá? Ela falou, estou na casa do Léo. Porra, velho. Entendeu? Então eu acho... Por isso que acho que atinge um certo público, gente como o Alessandro, sabe, do canal do Negão? Não sei se vocês já conversaram com ele. Velho, entendeu? Por isso que essas pessoas... Porque são pessoas que são, de certa forma, um exemplo que o brasileiro não tem. Porque eu falo, se cai um caminhão de produto, eu não paro pra roubar, eu posso parar pra ajudar o motorista. Se um bêbado quer matar pessoas atropeladas... Eu vou lá e vou impedir, como eu fiz com esse cara. E eu tenho certeza que esses outros que tentaram ajudar o assassino, como eu falei, eu gostaria muito que a Oxxo se pronunciasse sobre isso. Porque eu mandei mensagem pra eles e eu acho que se essa empresa, a Oxxo, é uma empresa decente. Eu fiz um curso, tá? Um curso sobre internet no ano de 2001. Eu fiz um curso sobre internet com vários caras que eram os bambambãs da internet. Então, tinha desde o cara do marketing do Unibanco até o cara que era o dono do site fulano, que ninguém sabe hoje o que é esse site. Era um site de perguntas e respostas, que era até legal na época. Esse site não existe mais. Mas eram uns 10 caras de várias empresas de internet e deram um curso. E aí eu lembro que na época eles falaram assim, olha... Nós já tivemos várias revoluções, nós tivemos a Revolução Industrial, começamos a ter a produção em larga escala. Então, primeiro era produzir muito, depois começou a se produzir com qualidade, então tivemos a era da qualidade, né? Então, foi mudando a preocupação das empresas. Aí eles me falaram assim em 2001, falaram assim, agora é a geração da ética. As empresas estão preocupadas com ética. E eu não tô vendo essa ética até hoje. Porque chega a Bis, a Mondelez lá, e faz propaganda com um canalha, mau caráter, igual o Nelipe Feto. Uma pessoa que não tem nenhuma moral. E fala que a Blaze é renda extra. Entendeu? Faz com esse. Aí chega, por exemplo, a Oxxo não me respondeu. Eles têm um assassino trabalhando pra eles. E eles não falaram comigo. Você não tá preocupado de ter um assassino trabalhando com vocês? Um cara que faz um negócio desse pra mim é um assassino. Tentou me matar e tentou deixar o cara matar outras pessoas. Duvido que eles vão responder. Cadê a época? Eu gostaria muito que a Oxxo chegasse, entrasse, colocar CJBR Engeléu, no Twitter e no Instagram. Me manda mensagem. Sim. Eu falo depois, olha, eles entraram em contato comigo, eles estão preocupados com isso. Que eu preciso ter alguma moral, alguma ética nesse Brasil, porque a moral, a ética, afeta todo mundo. Toda ação que a gente faz, isso é uma coisa que a gente usa muito em metalurgia, e é física, e a física, ela atinge tudo. As pessoas acham assim, não, porque relações humanas, a sociologia, isso não respeita as leis da física. Tudo respeita as leis da física, meu filho. Pode ser que eu tenha muito mais variáveis que eu não consiga mensurar elas, nem determinar elas, para poder equacionar isso. Tudo bem, mas tudo respeita as leis da física, ou não. Então, na metalurgia, por exemplo, a gente tem uma coisa que chama campos de tensão. Então, eu atinjo aqui
Mas eu não tô afetando só onde eu tô atingindo. Tem um campo de tensões que é igual você jogar uma pedrinha no lago. Você joga uma pedrinha, tem um monte de onda que sai. Então não é só onde você atingiu o lago. É o campo de tensões. Tanto o bem como o mal tem um campo de tensões. Eu lembro que uma vez fui atravessar a rua pra ir na padaria. E aí o cara chegou pra mim e parou pra eu atravessar, né? Não tinha nem faixa ali. Aí eu lembro que ele parou pra atravessar e eu falei, obrigado. E ele botou a mão pra fora e falou, obrigado. Aí do outro lado da faixa, o cara viu também, botou a mão e falou assim, pô, obrigado, não sei o quê. Aí outras pessoas foram atravessar, começaram a agradecer. Eu sei que, assim, interagiram umas 6, 7 pessoas que uma ação do cara reverberou. Então, tanto o bem reverbera, parece mensagem de coach, mas não é verdade, não é coisa física. Tanto o bem reverbera como o mal reverbera. Quando você faz uma ação ruim, ela tá voltando pra você. Então, quando você roubou aquele caminhão lá que caiu com carga, você fez o seguro da carga aumentar. O produto que você vai comprar depois tá mais caro. Você tá pagando pelo roubo que você fez. Então as pessoas não entendem isso, que quando se fala isso, as pessoas acham que é algo assim, sobrenatural. Mas não é. O mal que você faz, volta. O bem que você faz, volta. Porque você tem um campo de tensões relacionado a isso. Cara, isso daí seria como num tabuleiro de xadrez, você imaginar 8, 20 jogadas lá na frente. Mas o cara não vê uma. Ele só pensa uma, Ele só pensa uma, exatamente. Só pensa uma. O brasileiro não sabe jogar xadrez. Perfeita analogia. Eu ia falar isso. Eu acho que a maioria não sabe jogar o xadrez. Ele nem pensa uma jogada, ele nem sabe cara, e eu falo isso. Eu, por exemplo, já critiquei muito no meu canal, às vezes faço vídeo da Nintendo, critico a Nintendo, porque não veio o jogo em português, mas agora veio o Mario Wonder em português, então a Nintendo tá de parabéns, né? Eu não critico porque eu não gosto, pelo contrário, eu adoro a Nintendo, eu adoro os jogos da Nintendo, adoro! Eu critico porque eu quero que ela seja melhor. Eu critico essa coisa no brasileiro com dor no coração, porque a gente precisa de uma cultura melhor pro Brasil. Entendeu? Eu quero uma cultura melhor, eu quero que as pessoas... Meu, não tem como, eu sempre falava isso, esse Jonas que eu contei essa história, ele ouvia isso e falou, gente, se você viver, tudo bem, eu falo, você não vai ficar rico, não vai ficar milionário, mas se você estudar com afinco, e se você trabalhar com honestidade, porque as pessoas sabem, você sabe no teu meio, você sabe no seu meio quem é... Você mora lá em Minas, você sabe quem é honesto, quem é um picareta, claro. Sabe ou não sabe? Você vai fazer negócio com honesto ou com picareta? Então, se você cria uma tradição, você cria uma cultura, as pessoas sabem que você é honesto, isso não vem da sua fala, vem da sua atitude, porque você sempre trabalhou honestamente, e você estudou para você ter capacitação, para você poder conseguir gerar valor e conseguir um bom emprego, conseguir uma boa renda ou abrir uma boa empresa, eu falo, talvez você não vai ficar rico, você não vai ficar milionário, mas você vai viver bem. Você vai ter a sua casa, você vai poder ter o seu carro, você vai viajar com a sua família de vez em quando. Uma vida normal você vai ter, não é essa vida básica que eu acho que todo mundo deveria ter, né? Você ter sua casa, sua família, seu carro, poder viajar de vez em quando, se divertir, fazer um churrasquinho e tal. Que a vida normal, essa vida não era pra ser tão difícil de ter. E não é, apesar do Estado brasileiro atrapalhar pra caramba. Mas o cara, ele não quer estudar o mínimo. Ele quer ficar ouvindo funk. Você que estuda, quantas vezes já escutei isso? Você tá estudando e o pessoal tá jogando bola e tal, você é o otário. Quantas vezes já escutei isso que eu era o otário, eu era o trouxa. Tá? Porque eu tava estudando. Aí quando você conquista as coisas, aí você é privilegiado. Não, porque você é privilegiado, você é engenheiro. Eu não tenho privilégio nenhum por ser engenheiro. O cara que faz uma medicina, o cara que é um médico, ele não é privilegiado por ser médico. Pelo contrário, ele perdeu direitos. Porque se o cara tiver um infarto na rua, por exemplo, ele não tem o direito de ir embora. Eu tenho o direito de ir embora. Ele não tem. Ele, como é médico, ele tem que parar e salvar aquela pessoa. Ele perdeu direitos por ser médico. Eu sou engenheiro, qualquer cara pode vir aqui e falar qualquer besteira. Eu sou engenheiro, eu não posso vir aqui e falar qualquer besteira. Eu tenho uma responsabilidade pelo status que eu tenho. Sim. Então, isso não é privilégio. Eu perco um monte de direitos por causa disso. Só que tudo para as pessoas é privilégio. E quem é privilegiado? Quem é privilegiado é que tá no governo, que tá ganhando fortuna, baseado no meu salário. Eu sou ninguém, eu sou um professor. Eu recebo o meu olerite e dá desespero quando eu vejo desconto. O desconto que eu tenho no meu olerite dá pra sustentar várias famílias. Se eu sozinho, que não sou ninguém, consigo sustentar várias famílias, por que tem gente passando fome?